o poder mortal da língua. A língua é mais séria do que parece, o seu poder é grandioso, e se nós não vigiarmos, é um poder de morte, um poder destruidor. Nós precisamos vigiar esse órgão tão pequeno, mas como diz a palavra, tem poder para destruir grandes coisas. Ouça só, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 10. Os irmãos fiquem de pé. Diz a palavra: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém? Amado Deus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite. Dá-nos a revelação, Senhor, para que nós possamos agir como soldados, como filhos, como membros do Teu reino e vivermos segundo a Tua vontade. Espírito Santo, dá-nos a revelação em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, a palavra é extremamente clara e chama-nos a atenção para o poder da língua. E nós não podemos de forma alguma deixar passar em branco a revelação de Deus para a nossa vida. Se a palavra do Senhor nos ensina a respeito do cuidado com relação à língua, nós temos que viver com cuidado, com muita atenção em relação a ela. Isso significa, irmãos, que as nossas palavras precisam ser medidas, que sejam palavras segundo o coração de Deus, jamais segundo o nosso coração, já que o coração humano é enganoso. E se ele não for dominado pelo Espírito Santo de Deus, nada de bom você pode tirar dele. Diz a palavra que é um depósito de coisas ruins e a boca tem a tendência de falar daquilo que enche o coração do homem. Eis o porquê que nós precisamos encher o nosso coração de coisas boas, coisas do alto. Buscar as coisas lá do alto e nos deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus em todos os aspectos. Encher o coração é encher a nossa mente. Encha a tua mente, ocupe a tua mente com aquilo que é de Deus. Tem um ditado popular e ele é bastante pertinente que diz que mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Se você não enche a tua mente com aquilo que é de Deus, o maligno vai encher a tua mente com aquilo que é dele. E essa é uma grande verdade. E a partir do momento que a mente, o coração, está cheio daquilo que é do inimigo, certamente você há de falar segundo o inimigo, falar segundo as trevas. Amém? Oh, glórias! Fique atento. Fique atento. Já abordamos nos estudos anteriores a respeito da mentira. Se você não vigiar, você será um mentiroso e os mentirosos são filhos do diabo. Assim diz a palavra. Falamos ainda a respeito da calúnia, a difamação. Quantos crentes estão caluniando seus irmãos, difamando seus irmãos? Falta-lhes Cristo Jesus no coração, falta-lhes o domínio da boca, a mente cheia daquilo que é de Deus. Amém? Queridos, o nosso tema de hoje está focado na fofoca. Hoje falarei a respeito de fofoca, de mexerico. Amém? É um tema pertinente, já que aparentemente não cabe dentro da igreja e, de fato, não deveria caber.
já que a igreja, entenda a igreja como a reunião do povo de Deus. A igreja precisa refletir sempre a presença de Deus, refletir Deus. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo do Senhor. E a partir do momento que a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus, certamente não tem lugar para as obras da carne, para as tendências da carne. Pois quem domina é o Espírito Santo do Senhor e nós devemos frutificar no Espírito. As ações do Espírito Santo, elas precisam ser visíveis na nossa vida. E o fruto do Espírito Santo, uma necessidade na vida de todos aqueles que de fato foram comprados, lavados no sangue de Cristo Jesus. Queridos, a tal da fofoca, mexerico, infelizmente nós temos visto dentro da igreja nesses últimos tempos. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: aqueles que são fofoqueiros, fofoqueiras, mexeriqueiros, mexeriqueiras, aqueles que cuidam da vida do próximo e têm prazer em ser uma espécie de jornal, coisa assim, sempre falar da vida do próximo, levar a vida do próximo para o próximo, estes não são de Deus. Entenda isso, irmãos. Isto é mais sério do que parece. As pessoas não levam sério aquilo que o Senhor define como sério. E nesses últimos tempos, tempos do fim, tempos nos quais o amor para com Deus tem se esfriado cada vez mais, temos visto que as pessoas, muitos, estão dentro das igrejas, mas não estão com seus corações dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Estão dentro das igrejas, mas o coração, a mente, o desejo está fora da igreja. Na verdade, amados, são os chamados crentes não praticantes, e estes não herdarão o reino dos céus. Não importa qual seja o cargo eclesial, seja pastor, cantor, presbítero, obreiro, seja apenas alguém que frequenta a igreja, se não viver segundo a vontade do Todo-Poderoso, certamente não entrará no reino do céu. Amém? Fofoca pode ser definida como a disseminação de informações sobre a vida privada, a vida das pessoas, levando informações, levando conversas sobre a vida do próximo, especialmente de forma negativa. Geralmente a fofoca, ela sempre pesa o lado negativo. Geralmente é desta forma. Sem que esta pessoa esteja presente para se defender ou sem a devida confirmação da veracidade dos fatos. Em outras palavras, falam-se da vida de alguém sem que este alguém esteja presente. E o fofoqueiro não está importando se aquilo que ele está falando é verdade ou não. O que importa é falar da vida dos outros. E isto é muito perigoso, irmãos, muito perigoso. É uma prática que frequentemente tem o intuito de prejudicar. Ninguém fofoca para ajudar. A fofoca sempre é para prejudicar alguém, para manipular, denegrir a imagem de alguém. Esta que é a triste realidade da fofoca. Ela é uma prática lamentavelmente comum. É muito comum. A sociedade é fofoqueira. Muitos na igreja são fofoqueiros. Muitos não têm o seu coração dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Infelizmente, essa é a triste realidade dos crentes não praticantes. E crentes não praticantes é porque observam a vontade do diabo, e se observam a vontade do diabo, não entrarão no reino dos céus, mesmo frequentando a igreja. Eis aí, irmãos, a definição de fofoca. E hoje veremos alguns aspectos à luz da Bíblia, para que nós possamos vigiar ainda mais. E não sermos pegos na prática desta ação pecaminosa que separa o homem de Deus, que separa-nos de Deus. Amém? Vigia, crente. Nós não podemos ser fofoqueiros de forma alguma. Amém? A vida do próximo não é a nossa vida. Deixa ele se virar.
Vamos cuidar da nossa vida, que já é uma tarefa bastante difícil. E cuidar da vida do próximo, mais difícil é. Amém? A fofoca causa danos e divisões. Veja, uma das consequências da fofoca, danos e divisões. É evidente que a nossa palavra é direcionada à igreja em si, ao povo de Deus, porque se nós observarmos a sociedade, não há como aplicarmos a palavra de Deus a uma sociedade ímpia, corrupta, que não quer saber de Deus. A palavra que nós ensinamos na igreja tem como objetivo a edificação dos irmãos que amam o Senhor, que desejam viver segundo os preceitos de Deus. E alguns, lamentavelmente, são fofoqueiros, mexeriqueiros, até por desconhecimento da palavra, por não estar atentos na palavra. Vivemos dias lamentáveis em que pregar a palavra do Senhor não é muito conveniente, por incrível que pareça. Os dias são tão maus, que falar de Deus, uma igreja cristocêntrica, não é bem vista. A palavra verdadeira do Senhor não é bem vista, não é palatável, não é gostosa de se ouvir. E chegará o tempo, irmãos, e esse tempo está mais próximo do que parece, em que as igrejas que pregam a palavra, os pastores que pregam a palavra, vão falar para um público até menor do que este, porque as pessoas não querem ouvir de Deus, não querem saber de Deus. O interesse desse povo não é servir ao Senhor ou deixar-se edificar pelo Espírito Santo de Deus. E infelizmente, as obras da carne têm adentrado as portas da igreja. O maligno tem infiltrado e implantado na igreja diversas práticas que geram o pecado e é consumido como se fosse normal, como se fosse tudo aceitável. Mas o Senhor continua sendo santo. Deus continua sendo santo. Provérbios capítulo 16, versículo 28. Provérbios 16, versículo 28. Diz a palavra: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Amém? O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Eu lerei esse texto na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, para que ele fique um pouco ainda mais claro. Na linguagem de hoje diz: o homem perverso provoca discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Eis aqui, irmãos, um retrato da fofoca. Eis aqui um retrato do mexerico. O mexerico nunca traz edificação à vida de alguém, nunca traz unidade à vida de alguém. Muitas vezes a igreja está rachada, está cheia de problemas, porque tem um irmãozinho que fala mal do outro, o outro fala mal do outro, e torna-se aquela confusão generalizada dentro da igreja, a ponto de a inimizade nascer. E há muitos dentro da igreja que são inimigos uns dos outros. Conhece alguém assim, irmã? E quer ir para o céu, não é? Mas não vão para o céu. Por que não vão para o céu? Porque a inimizade é uma obra da carne, e a obra da carne gera pecado. E por mais que a pessoa faça o melhor dentro da igreja, que ela cante, que ela pregue, que ela fale línguas, revelações, enfim, todas essas coisas, mas se houver a obra da carne em evidência, não herdará o reino dos céus. A fofoca é uma das obras da carne. Ela não traz nada de bom à igreja. Na verdade, ela traz apenas danos, divisões, confusões, inimizades, toda sorte de males. Eis o porquê que o Senhor condena de uma forma tão veemente. Ele fala: o homem perverso espalha contendas, e o difamador, fofoqueiro, aquele que cuida da vida do próximo, o difamador separa os maiores amigos. Irmãos, nós precisamos vigiar todas as ações, vigiarmos todas as coisas. Nós não podemos andar segundo aquilo que achamos normal, mas segundo a vontade de Deus. É a vontade do Senhor que deve dominar a nossa existência em
todos os aspectos. Nunca te esqueças disso. Ah, mas a minha igreja não exige isso, eu posso fazer assim, eu posso fazer daquele jeito. O pastor disse ok, não tem problema. E Deus fala o que para você? E o Espírito Santo fala o que para você? Será que as tuas ações estão em conformidade com a vontade do Eterno? Será que encaixa na vontade de Deus? Será que a fofoca, a difamação que nasce e dissemina dentro da igreja, será que tem edificado? Será que Deus tem olhado? Não, tudo bem, está ok, eu aceito. Será que é assim a verdade de Deus? Deus é santo, Deus não muda, Ele é eterno e Ele exige de cada um de nós que vivamos segundo a sua vontade acima de todas as coisas. Amém? Olha só, a fofoca não cabe na vida do servo de Deus. A boca do servo de Deus é fonte de bênção. Fonte de bênção. Nós precisamos abençoar o próximo. Amém? E agirmos de forma veemente, quando necessário, para confrontarmos aqueles que são filhos das trevas e que levantam-se para trazer danos à nossa vida. Use a tua boca para repreendê-los e fazê-los calar em nome de Cristo Jesus. No entanto, nunca para falar, para difamar, para levar aquela conversa vazia. O leva-me traz não te serve. 2. A fofoca é deliciosa, é agradável. É bom falar da vida dos outros. Não sei, nunca falei da vida dos outros, mas aparentemente é bom, já que as pessoas gostam tanto de falar da vida dos outros. Irmãos, esse lance da fofoca é bom ressaltar. Não é aquilo que você comenta na sua casa com sua esposa, com seu filho. Não, não é isso. Isso não é fofoca. Isso é um comentário que você faz a respeito de alguém para uma pessoa próxima a você. A fofoca é quando você pega informações vazias, mentirosas, e fala para ela, para ele, enfim, vai levando isso para frente. Fofoca é isso, irmãos. Nós não podemos confundir uma conversa num local fechado, talvez um reduto familiar, você e aqueles que são muito próximos, e com aquela conversa que é jogada no ventilador, que você fala de todos para todos. Fofoca é falar mal de todos para todos. É nesse aspecto. Não vamos confundir a conversa familiar, a conversa com seu cônjuge, como fofoca. Não é nesse aspecto. Mesmo que não seja uma conversa verdadeira, mas você vai conversar com aquele que é próximo seu. Olha, eu ouvi dessa forma. E é evidente que aquela conversa vai parar ali, não vai sair daquele lugar. Entendeu? Você não vai ouvir e vai levar para terceiros, quartos, quintos, sextos, enfim, levar para frente. Não é dessa forma. O servo de Deus não age assim. Amém? Mas a fofoca, ela é gostosa. É bom falar da vida dos outros. Imagino eu, já que tantos falam da vida dos outros. A fofoca é deliciosa e agradável. Provérbios capítulo 18, versículo 8. Ouça o que diz Salomão. As palavras do maldizente são como bocados deliciosos, e desce até o íntimo do ventre. Eu lerei o mesmo texto na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, porque o texto fica um pouco mais claro. Ouça só. Os comentários maldosos são tão deliciosos que a gente os guarda no fundo do coração. Quando eu falei que a fofoca é deliciosa, é agradável, estou usando como base o ensinamento de Salomão. E ele fala que a fofoca, olha só, os comentários maldosos, a fofoca, são tão deliciosos que a gente os guarda no fundo do coração. Amém? É por isso que há tantos fofoqueiros, porque falar da vida dos outros é bom, é agradável. E Salomão confirma isso de uma forma muito clara. No entanto, nós sabemos que é uma situação ruim, que gera pecado. E toda fonte de pecado separa o homem de Deus. E a língua, irmãos, ela é uma grande fonte de pecado. Ela é uma fonte de mentira, uma fonte de calúnia, uma fonte de fofoca
E o nosso próximo estudo, uma fonte de murmurações. Uma fonte de murmurações. E é necessário uma atenção muito grande com relação à murmuração, mas veremos no estudo pertinente. Vamos lá. Embora a fofoca pareça ser atraente, ela de fato é atraente, irmãos. É prazerosa para quem a ouve. Se não houvesse pessoas que gostam de ouvir sobre fofoca, ouvir a fofoca, não existiam os fofoqueiros. Já pensou, alguém chega até você, olha, tem um negócio para te contar. Aí você fala para a pessoa, vai me abençoar, vai me edificar. É uma fofoca, não é? Mas a pessoa, mesmo assim, quer ouvir. A pessoa não fecha seus ouvidos, mesmo sabendo que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, o crente não praticante, fofoqueiro, mesmo sabendo que ele gosta do mexerico, ele gosta de falar mal da vida do próximo, mas você está ali para ouvir, você quer ouvir. Ou seja, você ajuda na construção de uma vida de pecado de alguém e você, consequentemente, peca. Ouvir fofoca também é pecado. Não dê ouvidos. A Bíblia diz que devemos encher o nosso coração com aquilo que edifica, com aquilo que é de Deus, com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. Amém? E nós temos que estar atentos a esta realidade, irmãos. Porque mesmo sendo atraente, e o nosso coração velho gosta dessas coisas, mas nós não podemos dar lugar ao coração, porque sabemos que ele é enganoso. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. E a voz do Espírito de Deus quer ouvir aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Não é o caso, mas mesmo porque que a música secular, a música popular, ela não é boa para a gente, porque não nos edifica, não traz nada de bom. Ouvir piadas indecentes não é bom, porque também não traz nada que edifica. E outras situações mais que você ouve não são boas, porque não edificam a tua vida. Somente aquilo que edifica deve entrar pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos também, evidentemente, e encher o nosso coração. Amém? A fofoca causa danos e divisões. Ela é deliciosa e agradável. Mas qual é a visão de Deus sobre ela? Levítico capítulo 19, versículo 16, ouça só. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Ainda, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe, palavras que fazem mal ao próximo. Nós poderíamos acrescentar o texto dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, aquela que faz mal ao próximo, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Irmãos, a palavra de Deus funciona da seguinte forma: se em toda ela houver apenas uma afirmativa, se não houvesse outros textos que confirmam este, de Levítico capítulo 19, versículo 16. Mas aqui está: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Já era o suficiente para a igreja eliminar, para as pessoas eliminarem das suas vidas a prática da fofoca, do mexerico. Porque a palavra de Deus condena, e se a palavra de Deus condena, nesse aspecto, é o suficiente. Nós não precisamos de outras palavras para confirmar. E nesse texto vemos que Moisés fala a respeito dos mexeriqueiros, mas também o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, ele escreve dizendo que não é permitido que saia da nossa boca, da boca do povo de Deus, da boca daqueles que são crentes, praticantes, palavras que fazem mal ao próximo, que trazem danos à vida do próximo,
palavras caluniosas, difamadoras, palavras más, enfim, da nossa boca, irmãos, apenas aquilo que é bom para edificação, conforme a necessidade. Nós temos que sermos usados, nos deixar usar pelo Espírito Santo, para sermos canal de bênçãos sobre a vida do nosso próximo. Sempre palavras de bênçãos, sempre palavras de bênçãos. Abençoe, abençoe. Se você vai a algum lugar, se você atende alguém, ou se você conversa com alguém, finalize dizendo que Deus te abençoe. Não tenha vergonha de declarar a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Que Deus te abençoe. Amém? Conversou com alguém, vai despedir-se da pessoa, tchau, bom dia, boa tarde. Que Deus te abençoe. Foi numa loja, comprou alguma coisa, terminou a compra, pagou. Que Deus te abençoe. Enfim, irmãos, declare a bênção do Senhor. O eterno deseja que você seja canal de bênção. Evidentemente que vamos declarar a bênção sobre a vida do próximo e, quando possível, falarmos também do abençoador de Deus. É para isso que nós estamos sobre a face da terra. A palavra, irmãos, mostra que Deus condena claramente a fofoca. Mostra que é um pecado. E se Deus condena e é um pecado, não cabe a nós conservá-la no nosso dia a dia, na nossa boca. É necessário que haja um eliminar por completo dessa prática. E somos instruídos, irmãos, instruídos por Deus, que ao invés de sermos mexeriqueiros, sim, sejamos abençoadores, aqueles que edificam, aqueles que espalham bênção, jamais maldade. Somos chamados para espalharmos bênçãos sobre a face da terra. O Senhor não te chamou para ser trevas, o Senhor te chamou para ser luz. Coloca isso na tua cabeça. O Senhor chamou a você para que seja luz sobre a face da terra. Amém? Para Deus, a fofoca é uma violação do amor e da verdade. Quando você fala mal do teu próximo, é porque você não o ama. E se você não o ama, você está violando o amor, já que o Senhor diz que devemos amar o próximo. Amém? Este é o mandamento, na verdade é o segundo maior mandamento. Primeiro a Deus e o próximo. Devemos ser rápidos para ouvir. Sim, ouça. Fazer o quê? Nós não podemos fechar os ouvidos. Nós ouvimos sem querer. Mas é necessário que haja um analisar do que vamos falar. O cuidado no falar. Amém? Para que as palavras sejam de edificação, sejam bênçãos na vida do próximo. Nosso estudo de hoje, irmãos, o poder mortal da língua, a fofoca, o mexerico. Infelizmente sabemos que muitos irmãos, muitos nas igrejas, estão sendo usados pelas trevas. São cavalos do diabo. E o diabo os usa para destruir, para trazer danos, para trazer inimizade, para que a carne seja alimentada. Infelizmente o diabo faz dessa forma, e isso dentro da igreja. Olha só, fique atento, pois a fofoca causa danos e divisões na vida do próximo, separações, enfim. A fofoca é boa, conforme Salomão afirma, tão deliciosa que a gente guarda no fundo do coração, mas nós não podemos de forma alguma fazer uso dela, pois sabemos que a sua raiz é má e ela gera pecado. E ainda, a visão de Deus sobre a fofoca é de condenação. O Senhor não quer que os seus sejam fofoqueiros, mas que sejam abençoadores. Palavras abençoadas devem sair, fluir da vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. E as consequências espirituais? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Mateus capítulo 12, leremos versículos 36 e 37. Mateus 12, versículos 36 e 37.
palavras de Cristo. Digo-vos que de toda palavra frívola, frívola é a mesma coisa de inútil. Digo que de toda palavra frívola, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha só a recomendação de Cristo Jesus. Das tuas palavras inúteis. A fofoca é uma palavra inútil. Ela não soma em nada. Você há de responder, o fofoqueiro há de responder diante do Senhor pelos seus atos, pelas suas ações. No versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Fique atento a essa recomendação. Ainda Tiago, capítulo 1, versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, controlar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, controlar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eis aí o crente não praticante. Se a pessoa, fique atento, se a pessoa não tiver o controle naquilo que fala, nas fofocas, nas conversas vazias, nas palavras inúteis, frívolas, se ela não tiver controle sobre toda esta situação, sobre a sua boca, a sua religião é vã. Em outras palavras, não é um seguidor de Cristo Jesus. Não é um seguidor. Religião vã, religião sem valor. A sua religião, a sua fé não tem valor. É vã. É nesse aspecto que Tiago quer falar. Ele mostra, irmãos, que nós precisamos vigiar, controlar a nossa língua, para que sejamos mais uma vez boca do Espírito Santo de Deus, para levarmos palavra de edificação, a palavra de salvação, a palavra de testemunho ao próximo. Jamais palavras ruins, jamais cuidarmos da vida do próximo. A Bíblia ensina que daremos conta de cada palavra. Olha só, isso é mais sério do que parece. A palavra diz que daremos conta de cada palavra ociosa que pronunciamos, de palavra vã, de palavras vazias, inúteis, que nós pronunciamos. O Senhor há de cobrar, irmãos, há de cobrar. A fofoca, ela traz não apenas consequências terrenas, pois ela gera as divisões, as inimizades e outros males mais, mas também espirituais, pois seremos julgados pela nossa palavra. Ouça mais uma vez Mateus 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, a palavra tem peso, amém? De justificação ou de condenação. Você será julgado, nós seremos julgados pelas nossas palavras, palavras boas ou palavras más. Aqueles que são de Cristo Jesus, com certeza, a sua língua, ela é uma língua cheia do Espírito Santo, fala palavras do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que nós tropeçamos ocasionalmente, às vezes falamos o que não devemos, agimos de uma forma totalmente fora daquilo que Deus quer. Mas eis aí, aquele que tropeçar, que não fique no chão, mas que levante-se, confesse o seu pecado, receba o perdão de Deus e siga. Eis o mandamento do Senhor e essa é a orientação de Deus a todos nós quando pecarmos. As consequências da fofoca vão além dos relacionamentos quebrados, muito além disso, irmãos. Ela afeta a vida espiritual. O fofoqueiro, de fato, não tem o Espírito Santo no seu coração, mesmo que ele tenha toda a aparência de alguém cheio do Espírito Santo. Qual a aparência de alguém cheio do Espírito Santo hoje? É aquele que fala a língua, que rodopia na igreja, aquele que pula, é aquele que tem revelações, que prega, que canta, é aquele que carrega uma Bíblia grande debaixo do braço e outras coisas assim desse tipo, que associa as pessoas a uma vida santa, uma vida reta. Mas não é isto, irmãos. A nossa vida santa e reta, ela é mostrada em atos e ações.
Não apenas dentro das 4 paredes da igreja, da instituição religiosa, mas onde quer que ela esteja. Atos santos, atos que mostram o mover do Espírito Santo de Deus. E se não for dessa forma, eu posso afirmar que é um crente não praticante. Crente não praticante não tem comunhão com o Senhor, está condenado ao inferno se não houver arrependimento e confissão de pecado. Estes não herdarão o reino dos céus. É necessário que haja uma vigilância muito grande em relação a estas coisas. Amém? O poder mortal da língua. O poder mortal da língua. Diz a palavra, Tiago capítulo 3, que a língua é um órgão pequeno, mas que põe em brasas tão grande selva. A palavra tem poder para destruir, para separar, para romper. Nós precisamos vigiar bastante a palavra. Hoje nosso tema foi a fofoca. Vimos que a fofoca causa danos e divisões entre as pessoas. Ela é agradável, as pessoas gostam, mas o resultado final é terrível, já que gera pecado. O Senhor, de forma veemente, condena esta prática. Ele ordena que não haja mexeriqueiros, nem mesmo que andemos com eles. Veja, não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro. O Senhor não quer que você seja um mexeriqueiro de forma alguma. E se Ele não quer que você seja um mexeriqueiro, Ele também não quer que você compartilhe, que você ande, que você tenha unidade com o mexeriqueiro, consequentemente. E ainda, as consequências da fofoca, elas são espirituais. A fofoca, ela gera pecado, o pecado separa o homem de Deus e as pessoas que estão separadas do eterno não herdarão o reino dos céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é necessário que haja santidade para passarmos pelo caminho, para passarmos pela porta, para que possamos acessar a presença do Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Vamos vigiar, vamos cuidar, e quando o próximo fofoqueiro, aquele crente não praticante, chegar até você com a quentinha, com a palavra quentinha da fofoca, com a última novidade sobre a vida do próximo, fique atento. Amém? Não aceite isso. Não viva essa triste realidade. Que Deus fale ao nosso coração e nos dê essa revelação em nome de Jesus. E vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar a nossa boca, para que dela jorre palavras de bênção sobre a vida do nosso próximo e sobre a vida da igreja. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar e vamos encerrar essa palavra de hoje. Vamos pedir para que o Espírito de Deus guarde essa palavra em nosso coração. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. E eu quero clamar que Tu venhas plantá-la no mais fundo do nosso coração, para que nós possamos procurar cada dia mais viver de uma forma que lhe seja agradável, Pai. Que lhe seja agradável, Senhor, para que todos os nossos atos, nossas palavras sejam de bênçãos e que assim sejamos canais de bênção sobre a vida do próximo. Senhor, muito obrigado pela Tua revelação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Não seja fofoqueiro, não seja mexeriqueiro, mas sim canal de bênção sobre a vida do próximo, em nome de Jesus. Ô, glórias! Mensagem 1331.